Olá, tudo bom? Estamos aqui em mais uma edição do No Cafezinho, agora com os vices, né, candidatos aqui na disputa da Prefeitura do Recife. E o primeiro que nós conversamos aqui, Silvio Costa Filho, né, vice de João Paulo, na chapa de João Paulo. E aí? Primeira campanha majoritária. Isso, primeiro eu quero parabenizar o Papo no Cafezinho, dizer da oportunidade que vocês estão dando aos candidatos a vice, a poder expor um pouco as suas ideias, o seu pensamento para a cidade. E quero, Márcio, agradecer a você, a Renata também, que eu a esqueci Marcelo, que todos fazem esse programa, e dizer da alegria de poder estar participando desse debate. Eu acho que está sendo uma experiência muito boa, poder andar o Recife ao lado da maior liderança popular do Recife, que é João Paulo, que nós sabemos a sua origem, filho de um cobrador de ônibus, sempre participou das lutas populares, da defesa da cidadania, foi eleito prefeito por 2 vezes, fez o sucessor, e para a gente está sendo uma experiência muito boa poder acompanhar João Paulo, debater a cidade. Está aguentando, dá um ritmo? Porque o negócio dele, ele passa 15 minutos meditando, está zero, né? Tem uma desvantagem que ele medita 20 minutos, vale por 6 horas de sono. Já adotasse essa prática? Ainda não, mas depois da eleição eu vou tentar aprender aí algo sobre meditação, que é interessante. Ele está sem tempo de lhe ensinar, é? Está sem tempo. Agora, uma coisa, nesse tempo de vice, o vice-presidente Michel Temer assumiu, agora é presidente da República, e muito se falou de vice, que antes se falava, o vice é uma figura muito decorativa, ou uma coisa que fica lá, não dá muita opinião, então as campanhas até nem davam muito enfoque à questão do vice, né? Como é que o senhor se define nesse papel de vice, assim? Como é que o senhor define seu perfil para um vice-prefeito do Recife? Bem, Renato, eu acho que a gente tem procurado desde o primeiro momento dialogar muito com o João Paulo sobre a cidade. Todos sabiam que nós éramos candidatos, pré-candidatos a prefeito do Recife. Em nome do fortalecimento do nosso campo, nós retiramos a candidatura, aceitamos o convite de ser vice de João, e desde o primeiro momento essa aliança foi baseada num conteúdo programático para a cidade. Nós já havíamos desenhado algo sobre o programa de governo, e de certa forma ele nos convidou para assumir a coordenação do programa de governo, onde nós debatemos saúde, educação, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, mobilidade urbana. Então a nossa aliança ela se baseou no fortalecimento do nosso campo e uma agenda para a cidade do Recife baseada numa pauta programática. E desde o primeiro momento a gente tem debatido com todos os setores da sociedade civil organizada, a gente tem discutido a cidade com todos os canais institucionais de participação popular, e nós teremos um papel como vice de poder ajudar o prefeito em todas as áreas da gestão, sobretudo pensando numa cidade mais justa, mais solidária e melhor para se viver. Não, a gente espera poder contribuir na gestão, debater os temas da cidade, poder contribuir com o Recife, e toda a nossa relação com o João tem se baseado nesse sentido. E, naturalmente, terei o papel que ele achar que nós possamos contribuir ao longo dos próximos 4 anos. É porque falam que além de vice decorativo, também vice serve para outra coisa, que é tramar contra o titular. Não, João é nosso amigo, independente de política, a gente tem uma relação muito boa. Eu sou um admirador do trabalho de João Paulo, da sua história, e todos conhecem o nosso perfil, sabem que o nosso perfil é muito mais da solidariedade, do companheirismo e, sobretudo, de pensar a cidade de forma conjunta. Ele sabe que tem um vice leal, correto, e que estará sempre ao seu lado, independente da situação política. Agora, Silvio Filho, nesse segundo turno a gente tem visto uma atitude do senhor. O senhor tem ido para a linha de frente do ataque à candidatura do adversário, da chapa adversária. Por que só agora nesse segundo turno? Isso no primeiro turno não foi tão efetivo como está sendo agora? Porque no segundo turno nós observamos ser uma eleição, Renata, mais justa. Porque no primeiro turno o candidato da máquina, o prefeito atual, ele tinha 5 minutos de televisão, enquanto nós tínhamos 2 minutos e 30 segundos, onde a gente tinha que mostrar o que João Paulo fez, a realidade da cidade, as críticas que a população faz à gestão e uma agenda para o futuro.
Então, com 2 minutos e 30 segundos, praticamente não se tinha tempo de poder cobrar, ampliar o debate sobre a cidade. Então, agora nós estamos participando cada vez mais de forma efetiva da campanha, dando sugestões cada vez mais, indo para o debate e, sobretudo, indo para o enfrentamento político que eu acho que deve ser feito. É verdade que o PT tem muitos acertos no Brasil, mas também tem muitas falhas, e todo partido no Brasil tem gente séria e tem gente de má fé. E da mesma forma o PSB de Pernambuco. Eu acho que nós não poderíamos deixar de passar uma eleição na nossa cidade, onde toda a sociedade cobra uma postura ética do PT, no sentido de apresentar à cidade o porquê da Lava Jato de Pernambuco. E, na minha avaliação, o PSB não pode passar uma eleição majoritária que deve respostas à população do Recife, sem falar na Fair Play, na Vidas Secas, na Operação Turbulência, e toda a sociedade cobra uma postura do PSB. E o que a gente observa é que o PSB está fugindo completamente desse debate, mas eu tenho certeza que no ano de 2017... ao PSB nesse caso? Não, eu tenho certeza que no ano de 2017, Renata, esse debate vai estar muito vivo aqui no Estado, e a sociedade vai saber o que nós estávamos apontando na campanha, porque as investigações estão se aprofundando, já há delações aqui de Pernambuco em curso, já há agentes da Odebrecht em fase de delação, e eu tenho certeza que 2017 será um ano onde o PSB terá que dar respostas ao povo do Recife e de Pernambuco. Que o candidato João Paulo colocou, que poderia haver, se não agora, mais na frente com o PSB, na sua visão está descartada, já que esse cenário aí, na sua análise, tende a piorar. Isso, não há possibilidade do PRB, da gente poder ter qualquer diálogo com o PSB sobre qualquer entendimento político. O nosso diálogo será sobre a gestão. E é isso que João Paulo, na minha avaliação, quis traduzir e passar para a opinião pública, que ele, como prefeito do Recife, ele terá que dialogar com o governador Paulo Câmara, terá que dialogar com o presidente Michel Temer. Foi assim que ele fez no governo Jarbas, no início do seu mandato, que dialogou com Jarbas Vasconcelos e dialogou com Fernando Henrique nos quase 6 anos em que foi prefeito da cidade. Foi isso que ele passou, que ele colocou para a imprensa, de certa forma ele foi mal interpretado para alguns. O senhor, enquanto líder da oposição na Assembleia Legislativa, comunga dessa visão de João Paulo? O senhor, oposição ao governo de Paulo Câmara, é o líder, comunga dessa visão que Paulo Câmara teve uma postura acertada ao ser contra a PEC 241? Eu acho que Paulo teve uma postura, o governador Paulo Câmara teve uma postura acertada. O Brasil hoje vive um grave problema do ponto de vista do equilíbrio fiscal, do ponto de vista da realidade econômica que a gente está vivendo. Nós tivemos um avanço que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil, mas era fundamental que essa lei fosse aprovada, que essa lei ela foi lá atrás defendida pelo ministro Levi, pelo ministro, à época, Nelson Barbosa, e por conta da crise no Congresso Nacional, o Eduardo Cunha não quis pautar uma PEC que, de certa forma, equilibra os gastos públicos no Brasil. Porque o problema da saúde e da educação não é só financiamento, também é gestão. Porque se você pegar... O senhor é favorável? Aqui, eu sou favorável à PEC 241, desde que a saúde possa passar por uma discussão permanente sobre a lógica de financiamento. Tinha até uma emenda na Câmara Federal sobre isso, que ela foi derrotada, mas o próprio presidente atual já coloca que daqui a 4, 5 anos vai querer rever essa PEC sobre a situação da saúde. Porque, por exemplo, aqui, Renata, em relação ao Recife, a Prefeitura gastou em 3 anos e 8 meses, a gestão Geraldo Júlio, 117 milhões em consultoria, gastou 113 milhões em publicidade, gastou 356 milhões em cargos comissionados, gastou 356 milhões. E no comercial se fala de 100? 100 no período de um ano, Mais extenso. nesse período mais extenso.
Terceiro, quase 55 milhões de gastos de locação de veículos. Você está falando de quase 500 milhões de reais, R$500 bilhão que poderiam ter sido aí investidos na saúde, na educação, na limpeza da cidade, na manutenção do município. Agora, então eu vejo que muitas vezes não é só o recurso, é falta de prioridade. Por exemplo, o prefeito gastou R$26 milhões no seu gabinete. O que é mais importante? Gastar R$26 milhões no gabinete do prefeito ou gastar R$26 milhões nas maternidades, gastar R$26 milhões na melhora da merenda escolar? Esse debate é que precisa ser feito com a cidade do Recife. Agora, o senhor citou aí da questão das operações e tudo, mas sempre que o senhor começa a atacar o PSB relembra aquele caso do turismo. Isso. Né, que o senhor era secretário e teve aquele escândalo dos shows e tudo mais. Como é que o senhor se sente em relação a isso? Sente, digamos assim, agoniado, chateado por estarem sempre relembrando esse... Não, pelo contrário, isso me encoraja mais a fazer o debate ético com o PSB, porque tem uma lógica que o PSB não explica. Primeiro que todas as nossas contas, no período em que eu fui gestor, 2007, 2008 e 2009, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas por unanimidade. Segundo... Mas o senhor foi multado, não é isso? Não, a multa depois caiu, até a multa foi tirada. Segundo, em relação a todos os meus convênios, eles foram aprovados por unanimidade pelo Tribunal de Contas. O que é que aconteceu? O governo do Estado, por uma ação política contra a minha pessoa, depois que Armando foi candidato a governador, ingressou com ações contra mim dos mesmos convênios que foram aprovados. Segundo, depois que eu deixei a secretaria e eu que pedi para sair, fui à Polícia Federal, ao Ministério Público, pedi esclarecimentos e a investigação sobre o fato. O ex-governador Eduardo Campos, Renata, me convidou para ser vice-líder do seu governo, ou seja, dando um atestado de idoneidade da minha pessoa. Então eu estou muito tranquilo para fazer esse debate, encorajado, e acho que quem deve respostas ao povo de Pernambuco, sobretudo, é o PSB, com tudo isso que a gente está vendo. E é natural, eu acho que o ex-governador Eduardo Campos conviveu muito tempo com essa questão dos precatórios e nem por isso deixou de ser governador de Pernambuco. Justiça seja feita, foi um bom governador, ao lado do ex-presidente Lula, teve a junção de fatores que ajudou ele a fazer um grande governo e nem por isso ele deixou de fazer uma gestão exitosa. E isso faz parte da vida pública. A gente correr que o tempinho está terminando. Seu partido, o PRB, ele está no governo Michel Temer, certo? Isso. Tem o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o pastor Marcos Pereira, não é isso? Que é o presidente do partido. Que é o presidente do partido. No caso, nacionalmente, o seu partido está na gestão Temer. Aqui, o PT, que é o partido do candidato João Paulo, que o senhor está na chapa dele, é contra o governo Michel Temer, não reconhece legitimidade do governo Michel Temer, como o PT também é contra a PEC 241. Como é que o senhor está lidando com essas contradições? Como é que está sendo harmonizado? Dá para harmonizar isso com o PT? Porque eu sou da tese, Renata, boa pergunta, é que o contraditório fortalece as ideias. Por exemplo, quanto mais debate interno sobre a PEC 241, sobre a situação fiscal do Brasil, sobre o posicionamento nacional, municipal, estadual, eu acho que isso fortalece o conjunto de forças. Eu acho que a gente não pode ter apenas um pensamento único, a gente tem que ter debates permanentes sobre os temas, e é por isso que essa união minha com o João Paulo tem dado certo, a gente tem sentido um bom ambiente nas ruas, e acho que a gente tem um minuto para concluir e fazer as considerações finais. Bem, eu quero agradecer a você, Renata. Não, pode concluir. Quero. Então, essa nossa posição é o debate do contraditório, é o debate das ideias, e que a gente vai, nos próximos 4 anos, debater muito, sobretudo para o fortalecimento do nosso campo no estado de Pernambuco. E segundo, quero agradecer a você, Márcio, agradecer a você, Renata, agradecer a oportunidade de participar desse encontro, desse debate, dizer que estou muito confiante de nós ganharmos a eleição no próximo dia 30, sinto que o nosso campo político sai fortalecido dessa disputa, tenho certeza que o sentimento das ruas é um sentimento da renovação, a gente está enfrentando uma eleição
muito dura, uma eleição muito difícil, mas eu acho que até o dia da eleição é ganhar as ruas, cada vez mais propostas e tentar convencer o povo do Recife que a melhor opção para governar o Recife para os próximos 4 anos é o nosso campo chegar à Prefeitura do Recife. Silvinho, muito obrigado. Obrigado, Renata, aqui por mais uma edição do Cafezinho. E em breve, outro programa na rede.